De apresentar o nosso palestrante, o nosso discente, o aluno Alex Sandro Civeta Vilar. Ele é aluno do curso de zootecnia, está no 3º período, o Alex, e ele vai apresentar, então, a palestra hoje de reprodução em equinos. Eu sei que o Alex é um aluno que estuda bastante, tá? E aqui o grupo de estudos é um ambiente de aprendizado, tá? Então, tanto a gente aprende com o aluno, quanto vocês aí que estão assistindo vão aprender com a gente. E eu gostaria de dizer mais uma coisa, que vocês só vão aprender de forma efetiva mesmo quando você ensinar alguém, né? Quando você for estudar para dar uma palestra. Então, você fazer parte, né? Você dar uma palestra, além de você treinar, falar em público, né? Treinar a sua desenvoltura, é importante porque você aprende muito mais do que quando você só ouve uma pessoa falar. Então, aí depois o Alex pode dar até um relato sobre isso, né, Alex? Que quando a gente vai lá apresentar, a gente estuda, porque a gente tem que saber ensinar, né? Se a gente não souber para ensinar, fica muito mais difícil a gente ter aprendido. Então, é muito importante aí essa troca de conhecimentos, tá bom? Muito obrigado, Alex, por você ter aceitado aí ministrar essa palestra no grupo de estudos, e muitíssimo obrigada a todos pela presença, tá bom? Vamos lá? Opa, primeiramente, boa tarde a todos, né? Eu que agradeço, Camila. E, como a Camila disse, eu sou discente do 3º período da zootecnia. Ainda tenho muito que aprender em todas as áreas, né? Mas hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a reprodução equina, que é, assim, uma área muito bacana e é uma temática muito profunda, na verdade, né? Se a gente fosse falar todos os pontos mesmo como deveria, a gente daria uma semana de palestra aí ou mais, né? Então eu vou explanar um pouquinho dos principais pontos aí. Só um momentinho que eu vou compartilhar minha tela aqui. Tá aparecendo o compartilhamento, pessoal? Sim, está. Ah, tá ok. Camila, aquela setinha de marcador do mouse. Fica do lado esquerdo, ele fica em como marca d'água. Aí você, na hora de colocar em apresentação, você tem que colocar assim o mouse perto do seu cursor, próximo ao lado esquerdo. Aí você consegue visualizar. Tá certo, ele não tá aparecendo aqui não. Não sei se a minha configuração ele não tá aparecendo. Mas tá bom. Vamos lá. Não tá aparecendo a apresentação, nem? Qualquer coisa, vocês me chamem aqui no áudio, tá ok? Ah, tá ok, deu certo. Como eu já disse, estou no 3º ano da zootecnia e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os principais tópicos aí da reprodução equina. O que eu quero abordar aqui com vocês hoje é as principais particularidades anatômicas e fisiológicas, né? Como eu ouvi um professor uma vez que disse que tanto anatomia como fisiologia não é o básico, né? Mas eles são a base de tudo que a gente vai ver posteriormente, tanto na parte veterinária como na parte zootécnica, né? A gente precisa entender tanto a anatomia como a fisiologia para entender tudo que ocorre, todos os processos que ocorrem com o animal. Vou falar um pouquinho também sobre os comportamentos, os principais comportamentos reprodutivos e sobre seleção dos reprodutores, o manejo reprodutivo
e as principais técnicas que a gente usa hoje em dia na parte reprodutiva dos equinos. Falando um pouquinho aqui do sistema reprodutivo, né, anatômico. Eles têm, no caso da égua, ela é composto por 2 ovários, que são as gônadas, produtores dos gametas, né, e 2 ovidutos. Os ovários também são responsáveis pela produção do FSH e do LH, que são os hormônios da reprodução, né, que é o hormônio do folículo estimulante e o hormônio luteilizante, que vai fazer a maturação desse oócito e o crescimento desse oócito. O oviduto, ele é composto do infundíbulo, da ampola e do istmo, que são conhecido popularmente como tubas ou trompas uterinas. E é ele que é o responsável pelo transporte desse gameta. Assim que esse oócito sai do ovário da égua, é ele que é o responsável pelo transporte até o útero. E ele é no oviduto que ocorre também a parte da fecundação e da clivagem desse oócito. Uma particularidade, das primeiras particularidades da égua, é que o útero dela é em formato de T ou Y. E como eu disse, ele também é responsável pelo transporte dos gametas, é responsável pelo reconhecimento materno, pelo desenvolvimento do feto e pela produção dos hormônios da gestação. O feto, ele entra no útero com aproximadamente 5 dias e meio, que essa fecundação ainda ocorre nas trompas uterinas. E depois que esse embrião vai se dirigir ao útero. Aqui eu trouxe um pequeno comparativo, né, do sistema reprodutivo equino, da égua, com a comparação entre os sistemas da vaca, da cadela e da porca. Você pode ver a diferença. No caso, entre a égua e os bovinos, a cervix equina, ela é lisa, ao contrário da cervix bovina e da cervix dos suínos, que ela é bem rugosa, tem esses anéis rugosos. Essa é outra particularidade dos equinos. Aqui eu trouxe uma foto para vocês, para a gente ver melhor, né? Aqui o ovário, o sistema dos bovinos, dos suínos e dos equinos. A gente pode perceber que ele é mais alongado, né? E ele tem esse formato de T ou Y no corpo uterino. Outra particularidade dos equinos é o formato dos ovários, né? As éguas possuem ovários bilaterais riniformes. O que é isso? Eles são em formatos de rins. É como se ele fosse um rim. E os ovários possuem a função citogênica, né, que é a produção de células, produção de oócitos, no caso, e possuem a função endócrina, que eles produzem o estrogênio e a progesterona, que é o hormônio da gestação. Aqui eu trouxe na imagem o ovário de uma porca, com vários oócitos, né, vários corpos. O ovário de uma vaca, antes da ovulação, e o ovário da vaca com o corpo lúteo. E o ovário aqui no final, que parece mesmo um rim, o ovário de um equino. Nos ovários equinos é muito difícil a identificação do cio na palpação, porque esses oócitos eles não ficam expostos. Aqui na foto ao lado a gente pode ver isso melhor, né? A gente tem o ovário da vaca que a gente inclusive consegue ver o corpo lúteo aqui, né? O ócito que vai ser liberado, a porca com vários corpo lúteo aqui, porque ela libera vários de uma vez, e já o ovário de uma égua que aparentemente você não vê esse corpo lúteo, você não vê essa formação. Aqui, a gente falando um pouquinho dos ovários dela, como eu tinha dito.
A égua tem outra peculiaridade aos outros animais. Geralmente, o ovário se divide em duas partes, né? A parte medular e a parte cortical. Na maioria dos animais, a parte medular é interna e a parte cortical é externa. Nos equinos, a parte medular é externa e a parte cortical é interna. E é nessa parte cortical que se formam os oócitos, tanto os oócitos como o corpo lúteo, que a gente pode ver aqui. Então, esses oócitos eles se formam internamente. Por isso, essa dificuldade de se identificar o cio do animal, se identificar o ponto de ovulação desse animal. Aqui a gente pode ver melhor, né, no comparativo com uma vaca, né, com os bovinos. A gente vê que a parte medular dos bovinos ela é interna e a parte cortical ela é externa, onde se formam os oócitos, né, e onde vai ser liberado, vai se formar o corpo lúteo e vai ser liberado o oócito. Já nos equinos, aqui a gente vê que ele é interno. E a única saída, aqui no bovino, ele sai, né, ele pode gerar em vários pontos aqui o corpo lúteo. Nos equinos, isso não ocorre. É outra peculiaridade também. O oócito ele só é liberado no que eles chamam de fossa ovulatória, que é esse ponto aqui ao pé do ovário, vamos dizer assim. Aqui temos uma foto, né, do ovário equino, e aqui nesse ponto que eu estou com o mouse aqui é o que eles chamam da fossa ovulatória, né? E é por aqui que o oócito vai ser liberado. Aqui a gente vê a formação do oócito completa, ele inicia num ponto do ovário e ele vai crescendo até atingir aproximadamente 35 milímetros ali, e para ser liberado. Aqui a gente tem um comparativo para ver melhor na imagem da foto, um ovário bovino, com o corpo lúteo aqui, com o corpo ovulatório, e o ovário equino. Aqui, nesse ponto, seria o corpo lúteo. Ele é quase que imperceptível. É muito difícil você perceber ele pela palpação. Então, a maioria dos exames é feito por ultrassonografia para ver o ponto de liberação desse oócito. No caso de processo de inseminação artificial, né, eles conseguem ver por ultrassonografia, e no caso de monta natural, eles contam pelo calendário os dias em que a égua entrou em cio, eles contam 2 a 3 dias a mais, que é o ponto de liberação desse oócito. Até 48 horas depois da apresentação do cio, ocorre a liberação desse oócito. Aí não necessita dessa palpação. Aqui, vamos falar um pouquinho sobre a genitália da égua, né? O que eles falam sobre conformação vulvar, que é o que traz muitos problemas reprodutivos também. E a importância dessa conformação, principalmente nas éguas receptoras. Por quê? Uma conformação imprópria, ela gera vários problemas reprodutivos, inclusive infertilidade, né? Aqui a gente tem 3 imagens. A primeira é considerada uma boa conformação, a segunda uma média conformação com pequenos problemas aí, mas podem ser corrigidos, e a terceira é uma égua descarte, que ela não serve para reprodução. Aqui eu vou explicar um pouquinho mais, porque a má conformação causa o que eles chamam de pneumovagina, que é a entrada de ar no canal da vagina. E essa entrada de ar traz muitas bactérias e agentes infecciosos para dentro do útero e para o canal da vagina, causando sérias endometrites, né? Sérias inflamações, que tem que ser tratada com antibiótico. Isso pode atrasar o processo reprodutivo da égua, inclusive, como eu disse, trazer infertilidade. Ou também, no caso dessa terceira imagem aqui, pode causar também o que eles chamam de urovagina,
que é a ocorrência do refluxo urinário. Esse refluxo, ele entra no útero do animal, também causa infecção, também mata a flora do útero animal e pode levar à infertilidade, né? A infertilidade e atraso no processo reprodutivo. Quando o problema não é muito severo, quando ainda está num grau médio aí, eles podem fazer uma cirurgia corretiva, que eles chamam de vulvoplastia, que é a correção externa, né, da vulva para evitar esses problemas. Na maioria dos casos, em grau leve, eles conseguem corrigir. Já num grau severo, como é dessa terceira imagem, e como é essa do terceiro, desse slide anterior, ela já é descartada para o processo reprodutivo. Nesse nível médio, a gente ainda consegue fazer uma correção pela vulvoplastia. Agora, falando um pouquinho do garanhão, né? O sistema reprodutor do garanhão é dividido em bolsa escrotal, testículos, as glândulas acessórias, os ductos e o órgão genital. Composto, né? A bolsa escrotal é composta pela pele escrotal, que é geralmente fina, sem pelo e ajustada ao corpo, né? O septo escrotal, que divide essa bolsa escrotal em dois, e os compartimentos a túnica dartos e o músculo cremaster, que são importantíssimos para a termorregulação. Que é a termorregulação? Quando, em dias muito quentes, se os testículos estiverem muito próximo ao corpo, ocorre um excesso de calor, um excesso de temperatura que pode matar os espermatozoides ou danificar esses espermatozoides, né, impossibilitando de uma boa reprodução. E tanto o músculo cremaster como a túnica dartos, ela é responsável por essa aproximação e por esse afastamento dos testículos do corpo para fazer esse processo de termorregulação. O pênis, propriamente dito, o órgão copulador, né, ele é músculo cavernoso e composto por raiz ou base, onde estão os músculos isquios cavernosos, que vão se encher de sangue no momento da cópula, né, e fica inserido no arco isquiático na pelve. O corpo do pênis, formado pelos nervos, vasos e pelos corpos cavernosos, que circundam a uretra, né, protegendo, e é o que é preenchido no momento da copulação. E a glande, propriamente dito. Na glande, temos outra peculiaridade nos equinos, né, que no final da glande, ele tem esse pontinho que é chamado de processo uretral, é um prolongamento da uretra, na verdade. E é o que traz essa peculiaridade aos equinos, pois ele é a única espécie domesticada capaz de fazer a ejaculação intrauterina, que eles falam, porque esse processo uretral, ele se encaixa no início da cérvix e ele faz essa ejaculação intrauterina nos animais. Outra particularidade também é que a maioria dos animais domésticos, ele tem a flexura sigmoide, né, no pênis, principalmente nos ruminantes e nos suínos, que ele tem um pênis rígido e ele tem essa flexura sigmoide. No caso do garanhão, ele não possui essa flexura sigmoide, que é o S peniano, e os testículos são na horizontal, os bovinos são na vertical, os suínos são de forma oblíqua, já o garanhão, ele possui os testículos na horizontal, e como ele possui corpos cavernosos, ele não tem esse S peniano que eles falam. Agora, sobre puberdade e maturidade. Qual que é a diferença entre um e outro nos animais, né? A puberdade é definida como o primeiro potencial reprodutivo. É quando o equino, no caso os animais, ele começa a entrar em potencial reprodutivo, ele começa a ser capaz de reproduzir. Mas ainda nessa fase, no caso do garanhão, ele tem
uma qualidade espermática muito baixa, né? Ele está começando ainda. Já a maturidade sexual é quando ele expressa o seu máximo potencial reprodutivo, no caso dos machos. E no caso das fêmeas, essa máxima capacidade é quando ela é capaz de levar uma gestação a termo, sem ter prejuízo fisiológico, né? Sem prejudicar crescimento, sem prejudicar peso, nada disso. Nos machos, a puberdade ocorre em mais ou menos 14 a 24 meses, com média em 21 meses. Como eu disse, no início da puberdade, a concentração espermática é inferior a 1 milhão, no caso, e a motilidade ela é muito baixa. Ela é inferior a 10% de motilidade. E tem muitos espermatozoides anormais, danificados, com problemas. Ele é capaz de se reproduzir, mas ainda tem muita perda. No caso, pensando numa coleta de sêmen de central, por exemplo. Já o garanhão, ele atinge a maturidade sexual em mais ou menos aí 4 a 5 anos de idade. Aí ele tem já uma boa concentração espermática e uma boa motilidade já desses espermatozoides. Nas fêmeas, elas chegam na puberdade mais ou menos entre os 12 e os 18 meses. A média da fêmea é de 15 meses, aí ela já está dentro, da maioria das fêmeas já está dentro da puberdade. Essa puberdade é caracterizada pelo primeiro cio na fêmea, né, e pela idade a primeira ovulação. E a maturidade sexual da fêmea também se dá por volta aí dos 3 anos de vida, que é quando ela consegue levar uma gestação sem ter prejuízo para a fisiologia dela. Agora falando um pouquinho sobre o comportamento reprodutivo, né, dos animais. As éguas são animais poliéstricos de dias longos. O que é isso? Elas entram no cio várias vezes, elas dão vários estros, né? Só que num determinado período do ano, que é o período dos dias longos, no caso aqui. Elas começam a ciclar naturalmente quando o fotoperíodo se torna positivo, que é o período de primavera e verão. E quando os dias ficam mais longos aqui no hemisfério sul, né? O que acontece? Aqui na imagem a gente pode ver o aumento da luz, né? Ela vai absorver essa luz via intraocular, essa luminosidade vai para o hipotálamo e vai diminuir a melatonina. Essa diminuição da melatonina vai fazer com que se aumenta o GNRH no organismo do animal, e esse GNRH vai aumentar os níveis de FSH e de LH, dando início, assim, ao ciclo reprodutivo do animal. Para esse processo se dar início, ele precisa de aproximadamente aí de 14 a 16 horas de luz diárias, né? Como eu disse, aumenta-se a luz, diminui a melatonina, causando o aumento do GNRH e do FSH e do LH, dando início ao ciclo reprodutivo. Aqui, para a gente entender um pouquinho, quando a gente fala assim, deu início na primavera, mas beleza. Só que isso não ocorre do dia para a noite, né? Nos animais tem todo um processo aí. Mas passando rapidinho, março aqui, a gente ainda está na estação de monta, no caso agora, nessa época, a gente está no finalzinho, já tendendo ao final da estação de monta, né? Aqui, entrando em abril e maio, a gente tem um declínio da luminosidade natural, por consequência, um aumento da melatonina no animal e a diminuição dos hormônios, né? GNRH, FSH, estrógeno e inibina. Aqui, os folículos tendem a diminuir, eles vão regredindo, né, ficando inferior a 30 milímetros. Quando a gente chega em junho, julho, a gente está no anesto profundo, que eles dizem,
né? Que é quando o folículo chega no seu nível mínimo, ele está bem inferior a 30 milímetros. E todos os níveis hormonais do GNRH, ILH e FSH, eles estão no seu mínimo. Eles se encontram no mínimo, que é a época do ano que tem menor luminosidade, né? E a sua melatonina está no seu nível máximo. Aí, em agosto, finalzinho de julho, já comecinho de agosto, setembro, a gente tem a transição da primavera, que é quando os dias começam a ficar mais longos, né? Esses folículos, no início de agosto, ele ainda está inferior a 30 milímetros. No final de setembro, esse folículo ele já consegue estar acima dos 30 milímetros de tamanho. E os níveis de melatonina começam a diminuir gradativamente, assim como dos outros hormônios começam a aumentar. Em outubro, a gente já começa novamente essa estação ovulatória, né? Que é quando a gente já prepara as estações de monta aí dos animais, que vai outubro, novembro, dezembro, até agora, finalzinho de março, na maioria das regiões. Mas isso também, pessoal, é como dizem, né? Fisiologia não é matemática. Por quê? Porque isso pode variar muito de animal para animal e de estação para estação. Via de regra, acontece assim, né? Por exemplo, no Nordeste, que é muito calor, tem mais sol o ano todo. Tem lugares do Nordeste que as éguas nem param de ciclar. Naturalmente, elas continuam ciclando o ano todo. Já no Sul, que a gente tem menor quantidade de luz, elas já demoram mais para entrar nesse processo. Elas vão conseguir entrar lá para novembro, por aí, nesse processo, porque elas demoram mais devido à quantidade de luz. Outra questão interessante que muitos aras, muitos grandes criadores fazem, né, nessa questão, que é a iluminação artificial dos animais, né? É o programa de indução de ovulação por luz artificial. Por quê? Os animais precisam, aqui no caso, de 16 horas de luz diária, né? Que seriam aí de 10 a 12 horas de luz natural e umas 4 a 5 horas, de 4 a 6 horas aí de luz artificial, que dão essas 16 horas. Mas o que acontece? O ideal para esses animais no programa de luz é que você não deixa para acender essa luz depois que escureceu. Então a gente tem que acender essa luz, por exemplo, lá pelas 4 horas da tarde. Para ele não dar essa diferença de luminosidade, entendeu? A gente acende essa luz lá pelas 4 horas da tarde e vai deixar essa luz acesa até as 22 horas, até as 10 horas da noite. Que não vai baixar, não vai aumentar essa melatonina, não vai dar esse pico de melatonina nos animais. Isso faz com que eles entrem, desencadeiem todos os hormônios e entrem no processo reprodutivo, mesmo de forma artificial. Os comportamentos reprodutivos do garanhão. O garanhão, ele também tem essa sazonalidade, mas nem tanto, né? O que acontece? Ele tem, ao contrário da égua, que ela para de ciclar, ela para de produzir os hormônios, o garanhão ele não para. Ele continua a produção espermática, ele continua tendo uma certa quantidade de libido, mas só que bem inferior, né? Ele tem perda, né, significativa de qualidade, de fertilidade espermática e de quantidade espermática, além de uma redução significativa do libido. Ele continua produzindo, mas em menor quantidade e menor qualidade. Aqui, falando um pouquinho da seleção dos animais para reprodução, né? Os principais tópicos aí de seleção avaliados é a idade do animal, né? Que tem que ser maior que 3 anos de idade, de preferência com maturidade completa, acima dos 5 anos, que tenha um bom temperamento. Isso é muito avaliado pelos principais médicos veterinários, pelas principais clínicas de reprodução, porque um animal com mau temperamento, arredio, difícil de mexer, tem uma grande possibilidade de passar isso para os seus filhos, para a sua progênie, né?
E isso principalmente garanhões de concurso, de hípica, por exemplo, assim, ele é mais difícil de domar, mais difícil de controlar. Então, o bom temperamento é um dos principais pontos aí. Os exames, né, que é o de anemia, o exame de anemia e o exame de mormo são obrigatórios. Se um desses dois exames derem positivo, infelizmente, há o sacrifício do animal, né? Porque tanto a anemia como o mormo, ele pode ser transmitido para os animais, para a progênie. O aparelho reprodutivo tem que estar de forma íntegra, né? Uma avaliação do aparelho reprodutivo, sem criptotorquida e sem hipoplasia. A criptotorquida, no caso do garanhão, é quando o testículo está dentro do corpo, está interno, o que causa infertilidade no animal, né? Exame andrológico também, passando em todos os testes anteriores, a gente faz o exame andrológico dele para verificar a fertilidade desse animal. Em alguns casos, aí varia muito, né, de produtor para produtor, mas em alguns casos, se o animal for muito requisitado, mesmo com uma baixa fertilidade, ainda é possível fazer programas de fertilização in vitro, né, e de transferência embrionária para se tirar um produto desse animal, né? A avaliação da genética do animal, né, característica genética, por exemplo, marcha, corrida, postura. Então, tem muito de avaliação genética. Em alguns casos também, em algumas raças, isso varia muito. É a coloração da pelagem, que eles selecionam também o tipo de pelo, tipo de... se é pelo liso, se é malhado. Então, tem essa seleção também. No caso das éguas, elas têm que também estar acima de 3 anos. No caso das primíparas, das potras, elas podem ser inseminadas para transferência embrionária já com 2 anos, né, sem prejuízo ao corpo do animal. Também, falando no bom temperamento desses animais, ela também tem que estar saudável, tem que passar pelo exame de anemia e pelo exame de mormo, fazer a avaliação do aparelho reprodutor, como eu falei, aquela avaliação da conformação vulvar, né, que é um dos principais exames. É verificado também a sua habilidade materna. No caso das primíparas, é observado principalmente das mães, né, que elas tendem a levar essa genética de boa habilidade materna também. Observação da genética, né, como eu disse, como os garanhões, a postura, a posição, tudo, e a pelagem, em algumas, de acordo com a criação, alguns produtores escolhem, também fazem essa seleção pela pelagem do animal. Agora falando um pouquinho do manejo reprodutivo, né? Uma das maiores dificuldades encontradas no manejo reprodutivo das éguas, principalmente a campo, é a variação da duração do cio, né? O ciclo é de aproximadamente aí 21 dias, podendo variar de 19 até 25 dias, né? Mas esse ciclo ele varia tanto durante o período de ovulação como para animais também, que o mesmo animal ele pode ciclar mais cedo ou mais tarde. Elas têm uma particularidade também, que elas tendem, no começo da estação de monta, lá para outubro, novembro, elas têm um cio mais demorado, um cio mais longo, e essa ovulação ela demora mais para ocorrer. Já no final da estação de monta, ela ocorre cios curtos, agora no final de março, comecinho de abril aí, ela pode ter, assim, cios curtos, cios rápidos e muitas vezes até ocorre muito o cio silencioso, que eles falam que ela tem baixa produção de hormônio, então ela tem um cio quase imperceptível aí pro garanhão.
aqui. Agora aqui falando um pouquinho dos principais sinais do estro, né? Geralmente, quando a égua não se encontra em estro, ela não aceita a proximidade do garanhão, né? Então ela baixa as orelhas, ela fica arredia, ela vai coiciar, ela vai morder, ela pode inclusive machucar o garanhão. Agora, quando ela está em período de estro, do estro, né? Ela já aceita a presença do garanhão, como aqui na imagem a gente pode ver, né? Ela tem essa aproximação, primeiramente, e ela não tenta morder, ela não tenta escoiciar o garanhão, ela tem essa aproximação entre os animais se cheiram, né? A posição das orelhas dela a gente pode perceber que as orelhas estão para frente, e ela se encontra de forma relaxada, né? E geralmente é isso, a posição das orelhas, ou ela fica para frente ou ela fica em posição neutra, mas demonstrando um relaxamento do animal. Outra característica importante também é que no momento da presença do garanhão e ela obtendo essa aceitação do garanhão, ela mantém a imobilidade nos membros posteriores. Ela faz a imobilidade dos membros posteriores, ela aumenta a micção no momento de proximidade do garanhão, ela tem uma eversão da clítoris, né? Ela vai deixar essa clítoris exposta e ela constantemente faz essa elevação da cauda, além da maior vocalização entre os animais. Aqui, a gente pode perceber, como eu disse, os principais sinais do estro, que é a aproximação do garanhão, a aceitação, né? Ela deixa ele cheirar tudo, e aqui ele se aproxima, vai cheirar o flanco da égua. Aqui ele tem só colocando aqui, a aproximação, a aceitação do garanhão, né? E aqui a gente vai ter, depois desse cheiro, o reflexo de fleme e a monta do animal propriamente dita. O que acontece? Os grandes problemas que interferem aí nos sinais de cio e na aceitação da égua pelo garanhão. Os principais problemas aqui são a presença do potro, a presença da égua dominante. Geralmente em estação de monta a gente tem uma égua dominante que geralmente fica junto com o garanhão, e ela não permite que o garanhão se aproxime de outras éguas, e muitas vezes o garanhão acaba não querendo se aproximar de outras éguas por causa disso. Uma característica também interessante aqui é que alguns garanhões e algumas éguas eles têm uma aversão, no caso a égua tem uma aversão ao garanhão, devido à cor da pelagem. É raro, é muito raro isso, mas sim, acontece. Ela pode não gostar do garanhão por causa disso. Ambientes estranhos podem afetar isso também, por exemplo, mudança de propriedade de uma égua, por exemplo, você levar ela para um outro ambiente, pode afetar isso. E, como eu falei, a ocorrência do cio silencioso, que é a baixa concentração do 17-beta-estradiol, né, causando esse cio. Aqui, a gente vê nas imagens, aqui embaixo, a gente vê que pode ocorrer agressão, né, mordida, inclusive coice, pode machucar os animais. Aqui nessa imagem, apesar do animal tá preso e dele tá aceitando, você pode perceber que a égua tá com o potro ao pé, e você percebe a feição dela, que ela tá com a orelha para trás, ela tá com a orelha em atenção, né? De forma de atenção, ela não tá relaxada, ela não tá contente aí no caso. Então a grande possibilidade dela inibir esse cio e dela não permitir a monta é muito grande, além do que causar machucado no garanhão, inclusive, né? Falando um pouquinho aqui das principais técnicas reprodutivas que a gente tem hoje, que é principalmente a estação de monta, né, que é a monta natural. Temos a monta natural controlada também, e temos
os processos de inseminação artificial e de transferência de embriões, que tem aumentado dia a dia aí. As principais técnicas reprodutivas aqui, falando da monta natural. Geralmente, as éguas ficam soltas a pasto, né, em grupos de 15 éguas para um garanhão, elas ficam junto com o garanhão. Isso tem muito risco, como eu falei, principalmente no caso da égua principal, que ela vai dominar o grupo, né, inibindo as outras éguas de apresentar esse cio e inibindo dessa cobertura também. Um grande problema aqui é que não há o controle da data de cobrição, há riscos sanitários para os animais e riscos de acidente, né, que ela pode escoiciar, pode morder, ele pode se machucar a campo no caso dele correr, e pode ocorrer também um esgotamento do garanhão, que é o que a gente falou, a gente coloca lá um número médio de 1 para 15, só que isso não é regra, não é matemática. Aí você tem que avaliar a raça que você está trabalhando, você tem que avaliar a capacidade reprodutiva, mesmo dentro da raça, mas a capacidade reprodutiva do seu animal, certo? E avaliar isso para não ter esse esgotamento do animal. Aqui a gente tem um exemplo falando um pouquinho ainda da monta natural, mas monta natural controlada. A monta natural controlada já permite, falando do garanhão, já permite esse uso racional do garanhão, não permite esse esgotamento, né? Em campo, uma observação também, que em campo, o garanhão, o ideal ali é a cobertura de 1 a 2 animais por dia. Mais do que isso, já causa uma maior infertilidade e uma maior possibilidade de esgotamento desse animal, né? Aqui na monta controlada, a gente observa os sinais do cio, né, pela rufiação. Pode-se fazer a palpação retal, mas, como eu disse, a palpação retal ela é muito difícil de ser observada, o ponto ovulatório, e principalmente o ultrassom. O ultrassom ele é usado tanto na monta controlada, como também nas inseminações artificiais e nas transferências embrionárias, né? A preparação da égua. Há uma limpeza da vulva com água, se enxuga bem, porque a água ela é um espermicida. A cauda deve ser enfaixada, há uma imobilização dos pés para ela não escoiciar esse animal, e o uso do cabresto, para ela também não morder e não machucar nem o animal e nem o condutor. Aqui falando do garanhão. O garanhão, a gente também limpa o membro do garanhão com água morna e seca bem, por causa que a água ela é um espermicida. É ideal não lavar, é importantíssimo isso, não lavar com sabão, pois o sabão ele mata toda a flora bacteriana do membro. Então, isso pode causar irritação e pode dificultar o processo reprodutivo do animal. O garanhão deve ser conduzido no cabresto, né? E uma característica interessante dos garanhões é que ele tem um jato ejaculatório de 5 a 8 jatos, que às vezes o tratador está acompanhando, ele fala assim, mas o garanhão já ejaculou. Não, ele não ejaculou o suficiente, o potencial total dele. E outra característica peculiar dos cavalos é que qualquer desconforto que ele tenha no ambiente, qualquer barulho, qualquer coisa que ocorrer de errado, ele consegue interromper essa ejaculação. Qualquer incômodo que ele tiver, ele consegue interromper. E isso, se a gente não tem esse entendimento, isso causa muito insucesso reprodutivo. Isso causa baixíssima fertilidade nos animais. Então, você faz todo um processo, você faz toda uma preparação. Quando você chega nos finalmente ali, você perde por esse desconhecimento, né? Agora, falando um pouquinho da inseminação artificial e da transferência embrionária, né? São técnicas que aumentam a eficiência reprodutiva dos animais, porque, como eu disse, você pode pegar um animal que tem baixa infertilidade e consegue pegar um produto tirar um produto desse animal, se ele tiver uma genética superior, né? E produzir, como eu disse mesmo,
produtos de animais geneticamente superiores. Aceleração dos processos de melhoramento genético, né, porque o ciclo de uma égua, o ciclo gestacional de uma égua aí é 1 ano de gestação. E, então, ela demora muito. Então, você consegue, por exemplo, uma égua de elite, você consegue tirar vários oócitos e tirar vários produtos dessa égua numa estação de monta, numa estação reprodutiva, né? E dessa forma você obtém, inclusive, maior valor comercial, tanto dos produtos como da égua. E uma coisa interessante também é a possibilidade do uso de indivíduos com subfertilidade, como eu já havia dito, e indivíduos pós-mortem, porque você congela esses oócitos e esses espermatozoides e você consegue um produto dele pós-mortem no futuro. E acredito que é isso daí, pessoal. E hoje, como diz aí, felizes aqueles que andam de mãos dadas, mesmo que nos faltem os dedos, né? E por coincidência, eu estava terminando a pesquisa aqui e hoje é o dia do cavalo, né? Então, foi uma feliz coincidência aí. E é o que dizem, o amor de uma pessoa pelos cavalos nasce com ela, mas o amor dos cavalos pelas pessoas tem que ser conquistado. E no nosso caso, muito bem conquistado. Então, muito obrigado. Isso aí. Muito bom, Alex, muito boa a sua apresentação. Não sabia do Dia do Cavalo, tá? Muito, muito bacana. Eu sabia do Dia dos Animais, né? Que foi no dia 14 no dia 14 de março, foi o Dia dos Animais. Agora, do Dia do Cavalo, eu não sabia, não, tá? Mas foi muito boa a sua apresentação. Alex, eu gostei bastante. Você está de parabéns. Eu gostaria de abrir para perguntas, tá? Isso. Muito Se alguém obrigado, quiser, imagina, eu que agradeço. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode mandar. Deixa eu ver aqui. O pessoal está elogiando, parabéns, ótima palestra, muito bom, pessoal, gostei muito também. O Alex já fez a disciplina de fisiologia, né, Alex? Explicou direitinho, gostei bastante, muito, muito mesmo. Como eu falei, não, são 2 pontos aí, Camila. Primeiro que é um assunto assim muito amplo, que a gente pode se aprofundar muito, tanto nos processos fisiológicos, quanto nos processos produtivos propriamente dito, né? E de bem-estar, inclusive. E também foi um desafio para mim, porque é uma temática que eu nunca tinha me aprofundado, assim, estudado, que é a temática dos equinos. Né? Então foi um grande desafio para mim. Então, se houve eu acho muito, muito bacana algum erro, isso. algum gaguejamento aí, vocês me desculpem, mas Imagina, que isso. Se vocês conseguirem abrir a câmera para a gente tirar uma foto aí, para depois a gente postar no Instagram da Zootecnia, vamos abrir? Vocês vão estar com muita vergonha? Só eu e o Alex vai aparecer? Ah, meu Deus. Ai, mas tá bom, pessoal. A Vitória abriu. Obrigada, Vitória. A Mariana. Aê, Mari, Lília. Obrigada, pessoal. Beatriz, tudo bem? Muito prazer em conhecer vocês. Eu espero que vocês venham, né, mais nas próximas palestras. Alex, você precisa baixar a lista de presença, tá? Porque daqui do meu eu não consigo baixar, tá bom? Vocês ficaram com alguma dúvida? Aqui no meu não está aparecendo, Camila. Tá. A lista. Mostrar anotações da reunião. Tem mais uma pergunta aqui no chat. Você tem que clicar nos 3 pontinhos, tá? Isso, 3 pontinhos, mostrar a configuração do dispositivo, ocultar, mostrar detalhes da reunião. Não, nos 3 pontinhos, quando você clica nas pessoas, aí você baixa a lista de participantes. Mas não tem problema, eu printei todos os participantes, aí eu preciso passar agora e digitar o nome de vocês, tá bom? Pessoal, obrigado a todos pela presença. Vocês têm alguma pergunta?
Beleza? Participem mais do nosso grupo de estudo, viu? Muito obrigada pela presença de vocês. Alex, Muito quer fazer mais obrigado a algum todos. comentário? Não só agradecer mesmo a participação de todos, e como eu disse, eu gaguejei aí, Não, vocês me foi desculpem, mas ótimo. a Muito gente vai boa. treinando. Como a Camila falou, é importantíssimo, né, para a gente estar treinando, apesar da mão gelada, do frio na barriga, Aham. do medo de gaguejar, mas é muito importante para a Mas é gente aqui que a gente tem a tá oportunidade de aprendendo. errar, né? Então, é Sim, melhor a gente errar aqui. sim. Então, aqui que é importante a gente errar e aprender É com esses uma erros. experiência bacana. É uma É, experiência bacana, eu indico. encorajo aí vocês, tá bom? Uhum, Muito obrigada, viu, pessoal? Ótima tá ok. palestra, Alex. Na verdade, aqui eu fiz algumas anotações, mas as minhas dúvidas elas foram respondidas no decorrer da sua apresentação, tá? Uhum. Mas foi ótimo. Obrigada, Qualquer viu, dúvida pode pessoal? mandar, Camila. Muito bom, muito obrigada, viu? Boa aula para vocês, já já. Uma boa noite. Até Muito obrigado. mais. Boa Tchau, noite. tchau. Tchau, tchau. Tchau.